Bom, olá, né? Nós estamos aqui participando desse primeiro fórum online de educação, meio ambiente e sustentabilidade, e nós vamos estar falando um pouco no eixo de políticas públicas, cidades e sensibilização ambiental. Eu vou falar abordando dentro desse tema de políticas públicas, sensibilização ambiental, dentro da área turística. A minha formação dentro da área do turismo, né, além da administração das políticas públicas. Qual a importância do turismo em relação do meio ambiente? E aonde entram essas políticas públicas, né, nessa integração com a sustentabilidade e o desenvolvimento da cidade, a importância para as cidades, né? É importante nós falarmos que o meio ambiente, né, a biosfera, segundo Holder, né, a biosfera, as rochas, tudo que envolve, né, a Terra juntamente com os ecossistemas e que eles mantêm. E o turismo? O turismo nós temos várias vertentes, vários autores hoje que falam sobre isso, né? Roberto McIntosh, o Bain, né? E eles abordam o quê? O deslocamento de pessoas. É uma atividade econômica, né? É a arte, é uma atividade de atrair esse turista, transportar pessoas, visitantes, turistas, satisfazendo o quê? As suas reais necessidades. Então isso é importante nós abordarmos dentro para a gente conhecer um pouquinho. E o turismo, a relação dele com o meio ambiente, é importante nós falarmos que ele sempre passou e ele passa ainda por algumas fases. O que são essas fases? Nós temos a fase da lua de mel, que é aquela fase do turismo brando, onde é descoberta a natureza, a curiosidade, um local ainda que está sendo descoberto, sendo ele pela sua população local, pela sua população nativa, e sendo ele por pessoas que exploram. Nós temos muitos turistas que gostam de ir para locais que realmente não têm uma exploração turística, mesmo que essa exploração seja benéfica, ela seja positiva, mas muitas pessoas ainda não gostam do aglomerado de pessoas, não gostam de muita gente e gostam de descobrir locais extremamente neutros, locais que vão ser ainda avastados, né, pelas pessoas. Depois dessa fase da lua de mel, que nós temos essa relação do turismo com o ambiente, nós temos aquela fase do turismo brando que ele acaba passando para o turismo de massa, que aí sim é a fase da saturação, onde nós temos um grande aglomerado de pessoas no mesmo local, onde a demanda ela estimula também alguns aspectos não tão positivos, né, dentro do desenvolvimento ambiental, como o boom econômico, a especulação imobiliária, né, e esse núcleo receptor, essa população, ela consegue enxergar algumas ameaças aos seus recursos naturais, que até então eram apenas deles, né. A terceira fase nós caracterizamos como aquela fase da existência das perdas irrecuperáveis. O que significa isso? A partir do momento que eu tive aquele turismo brando, que eu tive aquele período também de turismo de massa que posteriormente passou, eu posso ter dentro do turismo com o meio ambiente aquela fase de perdas irrecuperáveis. Eu não consigo mais recuperar mais, principalmente na parte ambiental, na questão de degradação. Então nós falamos de catástrofe para o meio ambiente. E aí depois é onde entra o planejamento, onde entram muitas políticas públicas, onde nós vamos falar principalmente do nosso eixo, na questão do desenvolvimento dessa cidade, das políticas públicas, do turismo com o meio ambiente. E nós chamamos de fase de reconciliação, onde ela é marcada pela preservação, pesquisas, pelos estudos, pelas políticas públicas para esse grande desenvolvimento importante. E só uma questão de curiosidade, é importante nós falarmos que, bem na década de 50, onde se desenvolveu essa questão do turismo com o ambiente, ele se iniciou muito como uma etapa de exploração na década de 50, o turismo. Na década de 60, ele já foi para uma etapa de um crescimento muito rápido, onde se descobriu grandes locais, descobertas com o meio ambiente, relacionando com o turismo e a questão do crescimento econômico e do retorno rápido, que nem sempre é bom para o turismo e o meio ambiente. Na década de 70, nós tivemos aquele crescimento e a questão do marketing, que deu um boom muito grande para o turismo com o meio ambiente. Na década de 80, nós tivemos a expansão do mercado e o avanço tecnológico, né, principalmente na questão do turismo. A década de 90 para cá, nós já temos o quê? O desenvolvimento do ecoturismo, do desenvolvimento do turismo sustentável, que é aquela preservação, aquela conscientização, aquela preocupação com o meio ambiente e a relação do desenvolvimento dele, não só econômico, social e ambiental. Mas dentro desses impactos ambientais, essa inter-relação do turismo com o meio ambiente, né, ela é inquestionável, porque nós temos que falar sobre isso, que o turismo, o que é a matéria-prima do turismo? Ela faz parte do meio ambiente, não só a área ambiental, como também a área cultural. Só que a parte ambiental, ela está lá,
pronta já. Junto, lógico, nós vamos ter também outros aspectos culturais, só que o nosso tema hoje mais ele é apropriado para a parte ambiental. Então não é possível, nós não conseguimos desenvolver um turismo sem que ocorram alguns impactos. Mas porque isso, nós precisamos fazer o quê? Aquele planejamento correto, gerenciar esse desenvolvimento turístico com o objetivo de minimizar os impactos, né, e maximizar os benefícios que o turismo pode trazer para o desenvolvimento de uma localidade. Então, por quê? Porque o turismo ele pode acontecer mudança na composição de fauna e flora, muita gente, né, onde você tem o boom imobiliário, onde você tem hotéis se construindo, isso faz com que aconteça uma degradação, com que aconteça uma mudança ambiental, uma mudança da flora e da fauna desse local, que o visitante ele quer conhecer, mas não existe mais. A questão da poluição, que o turismo traz também, se não tiver políticas públicas, se não tiver ações governamentais, se não tiver sensibilização, não só da população, mas também do turista. A questão também do sistema de construções rápidas, recursos naturais muito acabados, que vão acabando com essa grande exploração, né? E o grande impacto visual na questão de lixo, na questão, né, da poluição visual, que o turista ele traz se ele não tiver toda essa importância de um planejamento, né? Tanto o impacto visual, por exemplo, novos estilos que esse turista traz para o meio ambiente, a questão da sobrecarga da infraestrutura, como congestionamento, que de repente uma cidade não tinha, de repente os mercados, e acontece o quê? Um alto custo do material, né, das matérias-primas que a população usava, e como o turista está chegando, as pessoas acabam, né, querendo ganhar aquele dinheiro rápido. Por isso que é importante nós termos políticas públicas voltadas para isso, né? Dentro da capacidade do turismo ambiental, nós temos que ter capacidade de carga, né? Segundo o UAU, de 1982, né, esse autor, ele fala que capacidade de carga é o número máximo de pessoas que podem utilizar um local sem alteração inaceitável no ambiente físico e sem um declínio inaceitável na qualidade da experiência dos visitantes, que significa eu ter o máximo de pessoas que podem estar usufruindo dessa capacidade ambiental, desse local ambiental, dessa infraestrutura ambiental natural, que é o meu recurso, sem que eu tenha uma degradação, principalmente a longo prazo. Para que essa capacidade ambiental ocorra, tem que ocorrer estudos de pessoas, de profissionais, né, de relacionado a várias áreas, para que realmente nós possamos ter uma capacidade equilibrada, né? E os fatores que influenciam nessa capacidade de carga dentro do turismo com a área ambiental. Então, a duração média do turista, nós podemos falar aqui do caso de Fernando de Noronha, que ele tem uma duração média do turista, a característica desse turista que ele vem, se é aquele turista explorador, aquele turista que não tem conhecimento, que não tem sensibilidade, que não tem nenhum conhecimento ambiental na questão da exploração do turismo, a concentração geográfica, muitas pessoas em um determinado local geográfico dentro do meu recurso natural, o tipo de turista que eu estou buscando, o tipo de turismo que eu estou explorando para esse meu recurso natural, a questão da acessibilidade que eu vou ter a esse recurso natural e a minha infraestrutura e capacidade de reserva que eu tenho. Então, para isso, nós precisamos ter o quê? Um equilíbrio entre o meio ambiente e o turismo, para que eu possa garantir o quê? O equilíbrio entre os agentes da proteção ambiental e os empreendedores que utilizam desse turismo, mas que não querem que esse turismo acabe a curto prazo e que ele possa ser a longo prazo, né? Então, não tem como considerar o turismo é ruim ou ele é bom, ele é rápido. Eu tenho que ter o quê? Um grande planejamento, né? Para isso, o que nós precisamos? Evitar o quê? Políticas públicas mal elaboradas, para que realmente a qualidade do turismo ele possa ser um turismo ambiental de pura qualidade e competitividade no mercado, porque os recursos naturais eles fazem parte também da competitividade. Nós temos que conservar o meio ambiente de tal modo que as obras turísticas afetam o mínimo possível e que elas possam estar realmente focadas e localizadas para um recurso natural a longo prazo, né? O patrimônio natural ele é essencial para o desenvolvimento do turismo. Em contrapartida, ele é frágil e a exploração rápida, a exploração rápida que as pessoas querem a curto prazo,
ela faz com que realmente esses recursos eles não sejam e que eles sejam de forma irreversível, não só a população, mas principalmente ao turista, ao meio ambiente, né? E não só a população, mas a flora e a fauna também que vive lá. Então, o relacionamento entre esse turismo e o meio ambiente, ele não é algo tão simples. O verdadeiro obstáculo que nós podemos encontrar é a questão dessa proteção ambiental, a questão da sensibilização, a questão da importância do conhecimento de todos. Então, para isso, no Brasil ainda há muita pouca falta da questão da interpretação do patrimônio ambiental. Existem vários autores que trabalham muito com o patrimônio cultural. Esse patrimônio ambiental é a questão da sensibilização que nós temos que ter para que realmente esses problemas eles sejam o menor possíveis, a curto e a longo prazo principalmente. Então, essa atitude que vem em falta da informação, da compreensão, e que o meio ambiente não se constrói só de plantas e animais, mas é a qualidade de vida que todos nós estamos inseridos. Para que o ar que nós respiramos hoje, eles possam fazer parte não só de hoje, mas do futuro também. Não só para a pessoa, para o visitante, para o morador, para o munícipe, mas para o turista que vem visitar esse local. Então, para tudo isso, o que nós precisamos ter? Muito planejamento turístico. Mas o planejamento turístico, ele tem que ser no espaço natural, ele é uma consequência de uma decisão que se refere aos tipos de uso, atividades do tipo de uso que se quer realizar. Não existe um modelo de planejamento turístico padrão para a parte ambiental, porque cada atrativo natural ele é único. Então é difícil nós manipularmos a natureza com o objetivo de torná-la semelhante ao modelo estético, né, ao modelo estático, ao modelo único. Por isso que nós temos as formas de planejamento ambiental, nós temos os critérios que nós podemos seguir, nós temos vários autores, né, como a Doris Rushman fala muito do planejamento, a importância do planejamento dentro das áreas ambientais, junto com a sustentabilidade, mas nós temos que saber que cada modelo é único. Então, se nós combinarmos as restrições de uso turístico dos atrativos, nós teremos alguns atrativos turísticos, por exemplo, na área ambiental. Nós teremos atrativos turísticos de uso intensivo, atrativos turísticos, né, naturais de uso restrito e os atrativos turísticos naturais de uso intermediário. O que é isso? Então, por exemplo, os atrativos naturais, né, turísticos de uso intensivo é aqueles locais que têm um grande aglomerado, uma grande concentração de pessoas que alcançam volumes próximos, quando não superiores, os níveis máximos de saturação. Então, nós temos, por exemplo, zonas, né, turísticas de praia, muita gente em um determinado local que faz com que esses atrativos tenham um uso intensivo. Práticas de esqui, onde nós temos neve, alguns locais, não todos, mas alguns locais têm um grande intensivo de pessoas, né? Nós temos atrativos do uso restrito, que já são aqueles locais isolados, por vários motivos, e um deles é a questão da dificuldade de acesso. Então, que são locais belíssimos, atrativos naturais, mas que ele tem um uso restrito porque ele não consegue ter o acesso. Por isso ele acaba tendo pouco interesse, né? E por isso que as pessoas não conseguem estar ainda visualizando eles. Esses atrativos de uso restrito com pouco interesse, eles podem também ter uma infraestrutura muito ruim, que isso faz com que o atrativo ele seja de uso restrito, né? E consequentemente ele tem pouca demanda, mas eles podem ter poucos serviços de alimentação, hospedagem, que nós denominamos o trade turístico, que é tudo que aborda a questão do turista para o desenvolvimento e a consequência da economia dele gerando no município, e que isso não foi acordado, né? Que as pessoas ainda não se antenaram para esse desenvolvimento no uso restrito, né? E nós temos atrativos naturais do uso intermediário, então que não é nem, né, aquele com muita gente, nem aquele que eu não consigo ter alcance, que são os locais que recebem um número intermediário de visitantes em relações. Então, por exemplo, uma gruta, um lago, mas são locais também que hoje nós podemos estar denominando que tem uma capacidade de carga, como Bonito. Quando você vai para Bonito, você tem lá para descer nas grutas, para você ver os lagos, você tem uma quantidade de pessoas que pode descer. Então, isso é muito importante. Então, esse uso intermediário dentro do turismo natural é muito importante para o seu desenvolvimento.
E o processo do planejamento, ele recorre também a algumas etapas. Eu vou elencar, por exemplo, a pesquisa e análise, uma avaliação do que tem, aí nós conseguimos detectar políticas, né, ou resoluções e sempre está fazendo uma reavaliação. Então, quando eu faço uma pesquisa e uma análise, eu vou analisar todos os fatos que configuram as circunstâncias do local. Tudo o que está além do meu inventário, do meu diagnóstico, eu vou fazer essa análise, né? Aí eu vou verificar na minha avaliação quais serão as ações, os impactos que podem ser mensurados, que podem ser revistos, os impactos tanto positivos quanto os negativos para esse local. E para nós desenvolvermos o quê? Políticas, que são resultados da avaliação, que servirão de base para escolher o quê? A política que orientará solução amparada nas medidas legais, para que realmente nós possamos ter esse uso ordenado desses locais ambientais, para que realmente tenha um turismo ambiental, um turismo de recursos naturais, desprovido de impactos só negativos, né? E lógico, eu vou colocar em prática e sempre está voltando com a minha reavaliação. Então é importante o quê? Que o planejamento turístico ambiental que tem origem não só na questão de investimento, na questão dos seus recursos, mas que ele se faça ou impulsiona o desenvolvimento urbano espontâneo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que só a natureza, eu vou explorar aquela natureza e eu vou esquecer todo o meu ambiente urbano. Hoje nós falamos muito em turismo urbano, planejamento urbano, que é nada mais nós trabalharmos com os recursos naturais em conjunto com o desenvolvimento urbano. Por quê? Porque o turismo ele só será bom, ele só será vantajoso para o turista a partir do momento que ele é bom, que ele é vantajoso para o munícipe. Se o munícipe não entender a relação do turista, se ele achar que o turista está vindo aqui buscar os seus recursos naturais, explorar esse recurso, ou se o munícipe entender que isso é apenas, eu vou explorar também esse turista e nós vamos ter essa relação ambígua, muito ruim, nós vamos ter o quê? Um turismo a curto prazo, uma degradação altíssima, uma degradação irreversível, o que não é bom para o desenvolvimento do turismo. Principalmente a questão da cidade, se nós tivermos essas políticas públicas que realmente fazem, estudam o local dentro da área do turismo com os recursos naturais, nós não tivemos essas políticas públicas, não só aprovadas nos papéis e leis, mas que elas realmente saiam do papel para que nós possamos ter locais que realmente tenham impactos positivos a longo prazo. Porque a natureza ela não é adaptada. Eu não vou lá, ela está lá, a cachoeira está lá. Eu não consigo desenhar ela, não consigo produzir algo nela. Mas os planejadores do turismo devem o quê? Começar estudando o ambiente, né, que vai conseguir desenvolver junto com aquele recurso natural. Aceitar as restrições que aquele recurso natural me dá, que ele me impõe sobre a ação do homem. E se deseja conservar a qualidade visual do lugar que se destaca, porque a beleza ela é singular. E o turismo ele é bastante singular. Eu busco lugares que são diferenciados, que são singulares, principalmente no meu cotidiano, no meu dia a dia. Por isso que o turismo é uma das atividades que mais cresce. Se nós pegarmos por mais nos últimos dados da economia, o setor de serviço foi o setor que mais cresceu. Por quê? Porque o turismo ele consegue gerar emprego e renda, é o serviço. Mas para que isso realmente aconteça, ele tem que estar numa linha de prioridades. Ele tem que ser trabalhado, né, como se fosse uma empresa e não como se fosse uma situação de improvisação. Eu tenho um recurso natural, eu vou lá explorar ele, eu vou lá ganhar dinheiro nele a curto prazo, sem eu trabalhar a longo prazo, minhas medidas a longo prazo. Então eu preciso encontrar o quê? Esse equilíbrio entre o meu interesse econômico, que o turismo estimula, e o desenvolvimento planejado, que eu consigo preservar esse meio ambiente, não só para o munícipe, mas para o turista e para o meu longo prazo. Não é uma tarefa fácil, não. Principalmente porque o controle da atividade ela depende de vários fatores, vários valores subjetivos, de uma política ambiental e turística extremamente adequada, principalmente aos locais. O desenvolvimento sustentável ele é consolidado em uma vertente que busca o quê? Uma promoção de forma viável dos recursos naturais, econômicos, né, e culturais, através do quê? De uma conservação, visando o quê? Uma repartição justa dos benefícios alcançados, tanto para o turismo quanto para o meio ambiente,
Por isso que a questão da sustentabilidade é importantíssima no desenvolvimento do turismo e recursos naturais. Podemos observar o quê? Que a atividade turística, mesmo que ela incrementa a localidade, ela vai causar algum impacto sobre esse ambiente físico, sobre esse ambiente cultural e sociocultural, sobre esse ambiente econômico. Só que nós precisamos saber, junto com os planejadores, causar o impacto mínimo possível e reverter esse impacto em impactos positivos, como geração de renda, como economia, como qualidade da população, como aspecto cultural de preservação e conservação. Isso é importante. O meio ambiente, como nós sabemos, constitui-se um dos atrativos fundamentais para a atividade turística. Mas para que ele continue atuando dessa forma, ele tem que seguir alguns critérios muito importantes nos planejadores. Principalmente desenvolvimento e planejamento adequado, estudo de capacidade de carga, algumas celebrações como o RIMA e outros institutos que servem de base para seguir nesses planejamentos turísticos. O respeito em relação ao meio ambiente é muito importante no planejamento turístico e principalmente o planejamento participativo. Porque a corrida para resgatar, para preservar essa cultura local com o ambiente, ela face nessa globalização que nós estamos hoje, ela é extremamente crescente. Por essas localidades, elas devem precisar manter as suas características. Pois, como já coloquei aqui também, um dos elementos de grande diferencial para atrair o turista, lógico que nós temos esses recursos naturais, principalmente por eles serem singulares. Eles, como nós já falamos, natural, ele vem da natureza. Então essa falta dessa interpretação do patrimônio natural, dessa sensibilização, dessa conservação, junto com a educação ambiental, ela acarreta muitos problemas no futuro. Então, a conscientização dos moradores, um planejamento, manutenção desses fatores, se nós não tivermos tudo isso, o que ela impossibilita? O desenvolvimento do turismo local. Então, para isso, nós precisamos de ações. Por isso que é importante políticas públicas. O que são políticas públicas? Nós temos vários autores, como Fernandes, Daio, Dias e Matos, que falam. As políticas públicas são as atuações e necessidades de um povo, de uma nação. É um meio do quê? Do governo decidir realizar ou não certos programas, ações, além de organizar as ações e regulamentá-las. Por isso que é importante ações de políticas públicas na área do turismo, principalmente em relação aos recursos naturais. Porque só as políticas públicas, através do meio, do governo, junto com a participação da população, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, só essas ações que nós vamos poder realmente ter essa minimização desses impactos. As políticas públicas voltadas para o setor do turismo são essa série de regulamentos, regras, direções, objetivos voltados ao desenvolvimento do turismo. As estratégias que correspondem provêm um composto, na qual essas decisões individuais e coletivas afetam diretamente o desenvolvimento do turismo e o cotidiano, as atividades que recorrem nessas destinações, nesses destinos. Por isso que é importante, as políticas públicas são as ferramentas que direcionam o processo do planejamento do turismo para a gestão do turismo, para conseguir gerenciar o turismo. É um norte de direção para a aplicação de ações sustentáveis, garantindo o bem-estar da população e o desenvolvimento do turismo, principalmente na questão ambiental. Então, as políticas públicas, como nós falamos, que são essas ações voltadas para as políticas públicas de turismo, elas têm que estar centralizadas em umas políticas públicas de turismo, uma gestão sustentável, que deve prevalecer o quê? Aspectos ambientais, sociais e econômicos, que têm como objetivo a preservação da pessoa humana, assegurando todos os direitos dela, moradia, saúde, educação, justiça, enfim, tem que estar o quê? Pautado na qualidade de vida. E essa qualidade de vida tem que estar inserida no meio ambiente que eu vivo. Porque senão eu não consigo ter uma política pública de gestão sustentável dentro de uma atividade, que no caso é o turismo que nós estamos falando aqui. Para isso, o que é importante nós falarmos? É importante nós fazermos um planejamento, que nós chamamos de planejamento turístico, que consiste na visualização do futuro. O que eu quero?
que eu estou buscando? O que, onde, por quê, quem? Quem serão meus parceiros? Sendo que seu planejamento, ele estabelece umas condições favoráveis para atingir esses meus objetivos que nós vamos traçar quando fazemos um planejamento. Para que realmente eu possa ter o quê? Um sucesso. Aí sim eu vou ter políticas públicas focadas e voltadas. Mas essas preocupações com o planejamento, nós vamos ter que ter relações com desenvolvimento institucional de todas as pessoas envolvidas, capacitação, envolvimento da comunidade receptora e a relação principalmente com o meu parceiro, que nós chamamos de trade, que são as pessoas envolvidas diretamente para o desenvolvimento do turismo. Dentro disso, nós precisamos ter, que é importante, uma descentralização também das políticas públicas, quando nós vamos fazer e fomentar essas políticas públicas, que é uma gestão de localidade, né? Nas localidades. O que significa isso? É importante essas políticas públicas elas virem da comunidade. O que a comunidade busca? É onde nós focamos o quê? Participação, gestão participativa. Tá? Essa gestão participativa é a comunidade envolvida. Aí entra a sensibilização. A partir do momento que a comunidade estiver sensibilizada, buscar, saber o que ela quer, entender a importância desses recursos naturais, compreender esse ciclo turístico, que é a economia do município, o desenvolvimento do meu recurso, a capacitação desse meu recurso, o planejamento desse turismo natural para o meu desenvolvimento, para que nós possamos ter políticas públicas. Aí sim, a partir do momento que eu tenho essa descentralização, essa participação humana e principalmente essa participação de sensibilização, o envolvimento da minha comunidade, eu vou conseguir buscar ações. Eu vou conseguir buscar no meio do governo ações públicas, políticas públicas, para que realmente essas ações que nós direcionamos, que nós estamos buscando, elas realmente sejam pautadas na legalização, na regulamentação. Aí sim nós vamos ter um norte e direcionamento para o planejamento. Então essas políticas públicas, né, elas devem fortalecer os setores envolvidos com o turismo, não só local, como regional, como estadual, como nacional. Então ela deve ter o quê? Coordenações também próprias, é importante isso. E ela deve ter o quê? Parcerias, todos envolvidos. Órgãos do planejamento, a questão ambiental, a questão do turismo, o setor privado, o CIP, ONGs, comunidade, universidade. Quanto mais pessoas nós tivermos envolvidos, mais esses setores eles estão juntos, mais nós teremos desenvolvimento. Então, definir esses mecanismos para que todos os benefícios econômicos do turismo realmente sejam beneficiários e para a atividade pública, para que nós possamos buscar políticas públicas e buscar ações, né, como equipe de implantações, equipe de gestão, implantar ações de sensibilização do turista cidadã. Hoje nós buscamos muito essa questão de conceituação do turista cidadão. O que é o turista cidadão? É o cidadão, o munícipe conhecer o que ele tem. O munícipe conhecer aquela cachoeira, aquele recurso natural, aquele recurso cultural. O munícipe ter a questão da cidadania sobre isso. Isso faz parte do meu cotidiano, isso faz parte do meu município, isso faz parte da minha vida, mas vai fazer parte de outras vidas também, que no caso é o turista. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento e eu entendo essa importância, que nós chamamos todo esse ciclo de sensibilização, eu consigo gerar um planejamento turístico. Então aí entra esse poder participativo, junto com políticas públicas, com ações. Então essas estratégias de demanda, para que realmente eu tenha o que eu quero, qual é a demanda, mas o que eu estou ofertando no meu recurso natural. Então esse sistema, eu consegui implantar esse sistema de planejamento turístico com o meio ambiente, eu fortalecer esses conselhos, sejam eles locais, regionais, o turismo com o meio ambiente, conselhos municipais, nós estamos falando de pessoas aqui, nós estamos falando de relação do recurso natural dentro de uma sensibilização humana. Então eu levantar toda a necessidade disso daqui para que eu preciso fomentar, para que realmente eu preciso fomentar políticas, ações, capacitação, né? Então o que é importante para nós finalizarmos sobre isso na questão de políticas públicas? Então partindo do princípio
que a atividade turística é de extrema importância para o desenvolvimento econômico de uma região, então se as pessoas tiverem essa sensibilização e que o meio ambiente ele constitui um dos elementos essenciais para o seu desenvolvimento. Faz necessário trabalhar visando sempre a preservação do meio ambiente, seja ele natural ou seja ele ambiental e cultural. Então é importante nós falarmos o quê? Que o turista que procura estar em contato com o meio ambiente, como por exemplo um ecoturista, o turista rural, ele busca tranquilidade, ele busca paz, mas ele busca um local preservado, ele busca um local valorizado principalmente pelo seu munícipe, um local que ele possa oferecer uma boa infraestrutura, aí entra a questão do planejamento urbano, do turismo urbano também que nós falamos, ou seja, uma questão de sustentabilidade, isso é importante. E para nós encerrarmos, o que eu falo aqui? Que a proteção ambiental ela requer um planejamento coerente da economia, da política ambiental e os usos da tecnologia. Hoje, cada vez mais, a tecnologia, nós temos que saber utilizá-la para o lado bom dos recursos naturais e principalmente do turismo. Nunca se poderá iniciar uma boa proteção sem levar em conta a principal crítica do movimento ecológico à sociedade atual, isto é, que os modelos de desenvolvimento não consideram o meio em que vivemos. Quem fala isso é Rosique Barbieri. Então, o que é importante nós encerrarmos aqui? Que esse planejamento ambiental do turismo com os recursos naturais, ele seja realmente planejado de forma coerente, de forma participativa, para que as políticas públicas, que são as ações, as diretrizes, as regras, elas possam ser aplicadas de maneira coesa, de maneira a longo prazo, mas de uma maneira de profissionais, munícipes, pessoas que realmente estão ligadas e que entendam. E para nós fazermos isso, para que essas cidades tenham esse crescimento dentro dessas políticas públicas, é importante toda uma comunidade envolvida, é importante toda uma sensibilização, é importante toda uma educação ambiental, seja ela de interpretação, junto com a sensibilização e a participação humana. Por isso é importante. Eu deixo aqui meus agradecimentos. Eu espero que cada vez mais nós possamos fazer um turismo de forma planejada, de forma consciente e de forma que nós possamos realmente gostar do nosso local, mas saber que esse local ele é nosso, que nós estamos inseridos, e todas as pessoas que possam vir a visitar esse meio ambiente.